Você vai gravar? Vou gravar. Ok. Vou fazer uma voz de locutor agora. Alô, alô. 1, 2, 3. Gravando. Bem, pessoal, esse aqui é um bate-papo entre os professores, né? E o tema de hoje vai ser educação. Na semana passada a gente falou um pouco do nosso cotidiano, de como a gente estava enfrentando, digamos assim, essa quarentena. Hoje a gente vai falar um pouco de educação, discutir um pouco as questões que estão colocadas aí. A gente também teve algumas notícias aí em relação ao governo federal, em governo estadual. A gente vai meio que conversar sobre isso aqui, beleza? Mas eu gostaria de começar com uma pergunta, tá? E aí eu gostaria que cada um pudesse responder assim que eu solicitasse que falasse. A pergunta que está no roteiro que eu mandei para vocês é o seguinte: como vocês estão conseguindo se reinventar enquanto professor durante essa quarentena? Ou seja, como é que vocês estão conseguindo aí se reinventar nessa questão da quarentena? Galego, como é que você está se reinventando? Fala para mim. Bom, boa noite, boa noite. A minha situação está mais ou menos assim. Eu precisava a ajuda de meus filhos aqui em casa para poder trocar ideias, mas eles estão longe, cada um com seus trabalhos. Então, o reinventar significa para mim o que o aluno pode esperar que eu faça para ele, tá? Como que eu posso ajudar ele? Às vezes fico estressado quando na sala o aluno não presta atenção, não colabora. Então, nesta situação, como que eu faço para que ele colabore, tá? E eu colaborar com ele. Enquanto a tecnologia, eu observei como que eu fiquei um pouco para trás, enquanto a poder encontrar respostas na tecnologia, tá? É que a tecnologia não me atrapalhe, me ajude. E eu estou vendo que não imaginei que eu ia sair também, tá? Estou conseguindo fazer coisas que não imaginava, assim, mas não imaginava porque nunca fiquei nesta situação. E a situação que estou falando é a seguinte: ficar em casa 2 semanas, todos os dias, sem horário, tá? E tentando fazer coisas, inventar coisas. Então, não fiquei nessa situação, porque quando estou de férias, estou de férias. E agora não estou de férias, estou trabalhando. Então, eu estou mais ou menos no xaque-mate perto. Estou a dois movimentos de xaque-mate, mas eu contra o tabuleiro, eu contra a informática. A informática está perdendo para mim o jogo. Ela imaginou que ia ganhar de mim, não ganhou. Sim. Certo? Então e a colaboração do pessoal, dos colegas, via internet, via telefone, via celular, não está fácil. Que a gente não sabe como ajudar ou como ser ajudado, não? Ótimo. Bom, Fernando, fala para mim, como é que você está se reinventando aí enquanto professor durante a quarentena? Bah, Edgar, assim, tipo, para mim, cara, não tem sido muito fácil, porque eu nunca fui muito ligado com essa questão de videoaula, mandar aula, fazer aulas virtuais, assim, não, para mim não é muito fácil. De vez em quando eu tenho apanhado um pouco para as tecnologias, mas eu acho que é um momento legal de a gente também aprender bastante coisa, de a gente se reinventar, né? A gente que está na escola, às vezes, de uma correria, a gente também não tem tempo disso, mas eu acho que o mais importante, Edgar, é o quanto a gente vai aprender com essa nova situação. Assim, quantos programas que eu não fazia nem ideia de que no meu computador estava ali pronto a ferramenta e eu nunca tinha utilizado, o quanto eu vou poder futuramente ajudar os alunos usando essas tecnologias. Claro que eu tenho que agradecer bastante ao Edgar, eu tenho que agradecer ao Vini, né, que vira e mexe eu faço uma consultoria, vira e mexe eu dou uma dica, né? E aí eu tô me virando, cara. Tipo assim, ó, hoje eu passei a tarde inteira procurando um programa que na verdade eu tinha dentro do computador de uma forma mais fácil.
simplesmente por não saber usar a ferramenta, entendeu? Mas estou me virando, assim, tá legal. Estamos tentando e vamos tentar novas ideias aí, né, Vini? Só não vou deixar para o Vini editar porque é muito risco. Muito bem. Antes de eu pedir a opinião de outro professor, eu vou só explicar para a galera que já está aqui. Nós temos agora 16 participantes já da nossa live aqui. Como é que funciona? Eu, a priori, ponho todo mundo no mudo, né? E os estudantes quiserem fazer alguma pergunta para algum professor, pode fazer aqui no chat, que aí a gente responde, ok? Esponja, como é que você está se reinventando aí enquanto professor, Esponja? Fala pra gente. Ô, meus queridos, boa noite, tudo bom? Tá escutando bem? Tá. Tá, é o seguinte, ó, na verdade, como eu já trabalhei em marketing de rede, vendendo produtos, entendeu? É mais tranquilo, mas assim, ó, com o aluno é um pouco diferente, né? Certo? Porque o contato ali na sala de aula é um, agora pela internet é outro, certo? Eu só tenho uma coisa para falar que está me assustando, que eu acho que os meus colegas vão concordar. Isso tudo que está acontecendo, é claro que é ruim para todo mundo, mas a gente vai se adaptando, né? E o que eu vejo é assim, ó, que isso pode dar uma ideia para as escolas, cara, tremenda, certo? Então, o meu medo é isso, que as nossas aulas passem a ser virtuais, e aí mostra realmente que o professor não precisa mais estar na sala de aula. Né? Isso assusta, porque vai que alguma escola, né, contrate professores, ou mesmo os cursinhos pré-vestibular, entendeu? Talvez para o ensino fundamental, eu creio que não. Mas para cursos pré-vestibular, olha só, essa ideia é fantástica, cara. E os donos de escola podem reinventar, né? Isso pode acontecer, queira ou não, e é o futuro, né, moçada? A gente tem que estar apto para isso. Sim. Tá? Tem que estar preparado. Agora, que é mais difícil lidar, né? Porque a gente não sabe qual o retorno que a gente tem dos alunos em relação a isso, porque até então eu não recebi nenhum retorno ainda. Não sei se vocês já receberam. Né? Então, eu não sei assim... então, em termos de conhecimento, entendeu? Foi feito já uma prova, foi feito um simulado para ver se realmente o que eles estão aprendendo, de fato, eles estão processando. Né? Essa é uma ideia que tem que ser colocada, né? Vamos dar aula virtual, vamos dar aula na rede, vamos, né? Vamos, mas e o retorno para nós? Quando é que vai chegar isso aí? Tá? É isso que eu tenho para falar. Obrigado, Beleza, Esponja. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, deixa todo mundo falar, no final a gente faz uma rodada de réplica. Pode ser, Fê? Robinho, como é que você está se reinventando aí enquanto professor? Boa noite para todo mundo, né? Já voltei aí a imagem, estava com uma foto minha de semana passada, né? E aí não deu aí para vocês me verem, mas uma foto que eu tirei casualmente na semana passada para minhas redes sociais. Cara, é difícil, né? Eu estou minha vibe muito parecida com a do Fê, né? O Fê falou que tem dificuldades aí com as tecnologias. Eu também tenho, assim, embora eu seja um cara que utilize bastante bem as redes sociais assim para me comunicar, eu tenho dificuldade de vídeo, de edição, de tudo mais, né? Tenho a Débora que me ajuda, mas também tá fazendo o home office dela, então tem que se dividir, né? Eu tenho a câmera para gravar, tenho tudo isso, consegui dar uma aula, eu acho que razoável. Eu sou muito crítico de mim mesmo, né? Certamente não é a mesma coisa que a minha aula presencial, via vídeo, usando até a ideia que a gente que teve na nossa própria live, né? Nas nossas próprias conversas, de usar a TV como PowerPoint, né? Que é uma parada meio que é diferente, uma ideia que eu não tinha tido. Alguém falou nas nossas lives, não sei se foi tu, Edgar, enfim, alguém falou e foi uma ideia que ficou bacana mesmo. E aí, enfim, a gente vai tentando, né? Sinto falta do contato com os alunos, então eu sempre boto nos meus vídeos assim como se estivesse falando diretamente com eles, né? Estou fazendo vídeos agora exclusivos para os colégios, estou procurando, até para que o tempo passe rápido, não fazer vídeo geral para todo mundo, sabe? Mandar assim, ó, isso aqui é uma aula de terceirão. Não, isso aqui é uma aula para terceirão de tal colégio.
Aí eu falo alguns nomes que lembro na hora para ver se, sei lá, me aproximo dos alunos de alguma maneira, né? Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa o contato ali. Tu vê o aluno sorrindo, entediado, cansado, empolgado, né? Tu não tem exatamente o mesmo a mesma percepção, né? A aula acaba ou sendo mais longa ou sendo mais curta, porque tu acaba não tendo as tuas próprias interrupções. Tem a questão de que tu precisa criar uma rotina, né? Uma rotina de aula. Vou dar aula durante tanto tempo, vou gravar tantas aulas, vou adiantar tanto o meu conteúdo, né? Isso também acaba criando uma percepção errada, porque eu tenho 4 aulas essa semana com turma X, né? Então eu vou mandar 4 aulas, né? Ou essas 4 aulas demandam quanto tempo? Tudo isso para a gente também é um pouco estranho, né? Ainda não é hora de contraponto e tal, mas já vou só para deixar, até para alimentar de repente o debate, né? Eu achei importante o que o Esponja falou a respeito dos colégios terem essa visão aí de vídeo e tudo mais, mas eu ainda não acredito, até penso que isso é uma coisa realmente que o futuro vai acabar trazendo para a gente, mas eu ainda não acredito que é algo muito imediato, porque afinal de contas a gente tem pela internet diversas videoaulas, né? Não são poucos professores que se dedicam única e exclusivamente a isso, né? Tem professores aí com canais gigantescos de videoaulas, tem gente que só vive disso, até às vezes imitando a aula de alguém, né? Mas ainda assim, né? Ele não substitui o contato com o aluno, né? Se tu pegar os alunos, se quiser falar uma entrevista com eles, vários dirão, não, eu assisti a videoaula, mas eu tive aula com o meu professor ali na sala de aula, né? Ele foi a minha referência. Então, alguma coisa que o aluno, eu acho que sempre quer. Eu acho que ainda, e para mim isso é excelente, né? A videoaula ainda não substitui o contato com o aluno, com o aluno, que eu acho que é o essencial da nossa profissão. Obrigado, Robinho. Vini, a palavra é sua. Boa, até que enfim me deixaram por último, hein? Mas é bom. Eu já posso falar algumas coisas aqui. Robinho, aquela tua foto é de 15 anos atrás, tá? Deixar isso bem claro. E outra coisa, eu quero dar um esporro no Marcão, que eu tô vendo que ele tá aqui. Porra, Marcão, para quieto aí, cacete. Só para poder eu retomar aqui as atividades normais da semana. Mas eu acho o seguinte, galera. Eu acho que como é que eu vou dizer para vocês? Deixa eu baixar aqui o meu... Tá, vamos embora. Eu acho que a tecnologia ela ajuda bastante. Vocês estão sentindo o som reverberando ou não? Só para eu... Tá? Então, peraí, só um segundo. Deixa eu resolver. Não, deixa eu resolver aqui, pô. Vocês... Deu, agora resolveu. Posso só te sugerir uma coisa? Melhorou. Tem uma função que você configura no som do Windows que é ele não replicar. Tá? Mas tá. Não, mas é porque eu tô com 2 equipamentos ligados, por isso. Então, seguinte, galera. Mas tem um motivo. Na verdade, a ideia é a seguinte, assim. Eu acho que a gente está se reinventando demais, né? E realmente, se tivesse tido um preparo, quem sabe não aconteceria do jeito que está acontecendo. Eu acho que a tecnologia é legal. Algumas ferramentas que a gente está disponibilizando. Essa, por exemplo, para mim, eu acho que é uma coisa que a gente pode criar isso como uma determinada situação de 15 em 15 dias, para discutir algumas coisas não relacionadas à escola em si, que a gente trabalha, mas a situações diversas, né? Mas eu acho que o grande segredo nesse momento é tu tentar juntar a tecnologia à questão prática, a questão do dia a dia. Porque as escolas, elas vendem muito a ideia de que elas estão na era digital, mas, na verdade, a gente descobriu que elas não estão na era digital. Por quê? Porque isso tudo eram problemas para já terem sido solucionados imediatamente. E, na verdade, é que ter um quadro digital parece que você está na era digital. E, na verdade, não é. Por quê? Porque a gente precisa de muito mais recurso do que simplesmente uma lousa e um projetor. Entende? E eu não conheço hoje, eu particularmente, não conheço escola que estava preparada para isso. Tá? Na verdade, estavam todas engatinhando. Então, quem sabe isso aqui vai dar realmente um upgrade
na ideia da galera entender o que é tecnologia e não simplesmente basear a tecnologia em um quadro digital. Isso vale para todas as escolas, tá? E outra coisa que eu acho interessante, e para mim é o ponto positivo dessa história toda, foi a capacidade de união de alguns grupos. Por exemplo, o nosso grupo que trabalha lá na segunda, na terça-feira, a gente se juntou e se autoajuda o tempo todo. E olha que nós estamos a quilômetros de distância. Então tá sempre alguém falando com alguém, tipo aqui em casa eu disponibilizei o espaço para o pessoal quisesse vir gravar. Porque tem gente que, pô, cara, se eu tivesse um espaço desse aqui num vizinho meu, eu teria ido fazer ali, não teria corrido atrás de um monte de coisa que nem eu corri. E assim, ó, eu também notei que o brasileiro, ele tem uma coisa legal. A galera tá se reinventando nessa ideia. Pô, eu tenho um cara que está disponibilizando o WhatsApp, ele não atende na loja dele, mas tu pede o que tu quer e ele leva para ti ali na tua mão. Então, assim, estão resolvendo o problema. Acho que essa é a ideia aí. Tá? Eu tô sentindo falta do Murilo aí nessa... Ele acabou de chegar. Ó, o cachorro do Robinho que faz selfie ali, ó, agora tá fazendo alguma outra coisa com ele. Pode mutar, ô Edgar. Beleza. Bem, Ô, Robinho. Seguinte, na verdade, o que foi colocado aqui agora sobre essa questão de se reinventar, na verdade, fica um pouco complicado em determinada fase do nosso trabalho, assim, até porque a gente está acostumado já com uma rotina, com um determinado planejamento de aula, e fazer isso online sem estudante é bem complicado, porque você, como disse o Esponja, não tem um feedback, né? Já falando também um pouco sobre o que o Esponja falou, obviamente, você tem aí os reformadores empresariais de educação que vão aproveitar esse momento para tentar vender esses cursos EAD, esses cursos online, né? Mas isso não é uma verdade absoluta, porque, obviamente, muito da educação também se dá na relação, né, entre pessoas. E aí, obviamente, você vai ter dois tipos de escola. Uma escola bastante mais humana, digamos assim, com essas relações humanas intensas, e uma escola mais fria. Mas eu também não acredito que essa coisa da educação à distância pegue, pelo menos na educação básica. No ensino superior a gente já vê bastante, né? Mas acho que na educação básica ainda demora um pouco, tá? Murilo, você está me ouvindo? Seguinte, responde para a gente como é que você está se reinventando aí enquanto professor. Pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Agora eu tô bem, né? Você tá vendo que eu tô aqui com as mãozinhas soltas, agora eu tenho um tripé. Comprei até um tripé agora do meu amigo Vini, gordinho. Cara, tá uma função, né? A gente está se reinventando, tendo que aprender a mexer naquilo que nós, os dinossauros da educação, não estamos acostumados, que é tecnologia, né? E não só tecnologia, né, cara? Toda uma estrutura, uma coisa que a gente vem vendo acontecer, né? O pessoal trabalhando com a mídia, trabalhando com as redes sociais e a gente ficando de lado porque a gente não quer entrar nessa. A gente está lutando contra isso e agora o negócio veio para derrubar, né? Estamos aqui fazendo live, só se fala de live, é todo dia live. Hoje eu tive reunião com 2 escolas por live, você está entendendo? Passei a tarde lá na casa do Vini gravando vídeo no quarto do filho dele, porque agora o quarto do filho dele não é mais um quarto, é um estúdio de gravação, com câmera profissional, com tripé, compramos quadro, eu também comprei agora um quadro aqui, todo quadriculadinho, branco, vou colocar no quarto dos meus filhos também. Então é isso aí, cara, a gente está tendo que se reinventar, porque senão o trator vai vir e vai passar por cima, né? A gente vai ficar para trás. Tá? Ótimo. Mas assim, ó... desculpa, Murilo, fala. Vai ter uma coisa legal que é a experiência. A gente não tem muito assim o tino o macete da tecnologia e tal, mas quando a gente entra ali na frente da câmera para dar nossa aula, para fazer o que a gente sabe fazer, eu acho que ainda faz a diferença. Ótimo, Murilo. Então, a minha pergunta... Fê, você queria falar, né? Fala aí, Fê. Eu tava... Não estou te ouvindo. Fala mais perto do microfone. Tá, então... Eu estava escutando ali o Esponja falar.
Cara, uma das coisas que eu mais tenho sentido falta, mesmo na hora de gravar essas aulas, cara, é o contato ali com o aluno. E eu não quero acreditar que a gente, pelo menos para a nossa geração aí de professores, que já temos aí na média de 20, 30 anos de carreira, que isso vá acontecer, certo? De a gente perder essas aulas aí. Eu acho que esse contato com o aluno ele é muito importante, de conversar, o feedback, né? Muito importante para nós, de saber se ele está aprendendo, se ele está vendo, se ele não está. Que nesse primeiro momento ainda está um pouco assim, como é que eu vou dizer, meio disperso. A gente ainda não sabe lidar com isso. Era isso que eu queria comentar. Beleza, Fê. A pergunta agora é a seguinte: vocês por acaso se inspiraram em alguém, viram algum vídeo, ou pelo menos se basearam em alguma coisa para fazer o que estão fazendo agora, ou está sendo mais o feeling? Murilo, começa aí. Cara, assim, ó, me basear, não estou fazendo isso não, mas, por exemplo, os meus colegas de profissão que já fazem isso, que já estão nas redes sociais, já tem canal no YouTube, que eu o tempo todo fico vendo os caras postarem coisas e eu nunca paro para dar atenção. Agora eu fui dar atenção para eles. Então comecei a ver os vídeos da Janis Joplin, nossa amiga aqui de Florianópolis, da irmã dela, da Ana Lia, o Binho de Química, cara, fui ver os vídeos do Binho, é genial, cara. O cara é muito bom, o cara manda muito bem, ele tá muito afinadinho ali com a câmera, com a tecnologia. Vini, então você acaba olhando isso daí para você ter uma noção. O Vini tá de palhaçada, que hoje eu tava gravando na casa dele, e daí ele tá fazendo putariazinha ali com os videozinhos, então. Olha lá. Eu tô falando um negócio sério aqui, seu mala. Então é isso, cara. Eu comecei a dar atenção para os amigos que já fazem para ver o que eles estão fazendo, e você vê que assim essa galera, eles estão afinadinhos com a tecnologia. Eu acho que é isso aí. Obrigado, Murilo. Robinho. Fala, mano. Fala. Você se baseou em alguém? Você não estava prestando atenção no que a gente estava falando? Não, tô prestando. Você se baseou em alguém? Você tem alguma referência? Cara, eu fazia as nossas reuniões lá, né? Eu vi as dicas da galera, vi o que cada um tentou para se reinventar. Eu confesso para ti, assim, não sei se isso é um erro ou não é, eu não sou um cara que viu muito videoaula na minha vida, né? Então, nem de colegas de literatura e tal, então não sei exatamente. Se tu tivesse que dizer assim, ó, quem é o bom na tua área que faz um videoaula bacana e tal, que tu tem para indicar um canal? Não tenho, não conheço, sabe? Não é que não exista, devem existir vários, né? Eu não conheço nenhum. Né? Tem uma menina que estudou comigo na UFSC que faz, de vez em quando, uns videoaulas de resenha de livro, né? E eu curto ver as resenhas de livro dela. Mas é isso, é análise de livro, né? Não é exatamente uma aula de literatura. Então, eu não tenho por culpa minha mesmo, uma referência. É engraçado que eu até lembro de uma referência de matemática, sei lá, de biologia, né? Porque... tá vazando o som. Porque alguém citou... Tô mutando aqui. Pode seguir, Robin. Beleza, eu até lembro de alguma referência, assim, porque alguém citou, né, de algumas dessas matérias que eu disse, mas como eu não corro atrás, né, não é alguma coisa que eu vou ver se existe ou se não existe, eu acabo não me baseando em ninguém nesse ponto. Eu me baseio muito nesse sentido nos meus colegas, né? Vocês vão lá e compartilham, a minha aula ficou assim. Aí eu olho como é que ficou a dos colegas que são próximos a mim, para saber como é que são as aulas deles, o que eles fazem e tudo mais. Mas não tenho, assim, eu poderia dizer, se essa fosse uma pergunta para dar alguma solução, eu poderia dizer que a minha grande inspiração são os meus colegas, são as pessoas que eu convivo aí, o pessoal do Objetivo, o pessoal lá do CPA, o pessoal do Ilha, que são as aulas que eu gosto de ver, que eu gosto de admirar. Vini.
E aí, meu jovem? O Murilo, corta o Murilo não, Edgar, corta o áudio da Flávia e da Gringa. Elas não têm E áudio. da Yasmin, que tá vazando o áudio delas. Não, não tá. Ah, então tá. Beleza. Cara, na verdade é o seguinte, né? Na área de biologia, o que mais tem é videoaula. Cara, tem de tudo quanto é tipo. Eu tento não me inspirar, um ou outro o cara acaba conhecendo, porque, na verdade, é o seguinte, eu não quero aproveitar esse momento de reinvenção para me reinventar, não para copiar. Então, eu estou criando aí várias situações. E quando eu chego numa equação legal, eu divido com vocês. Né? Passei aí a segunda-feira tentando toda uma lógica de desenhar no papel. Cara, a edição do vídeo não ficou legal, mas a ideia é boa, entendeu? Eu vou conseguir no futuro próximo mesclar as duas coisas. Vocês viram ali um script ali, a gente até, quando posta para vocês, o objetivo maior é ter o retorno se tá legal ou não. Porque a gente que está fazendo, que está vivenciando aquilo, de repente, porque para chegar naquele videozinho de 3 minutos que vocês viram, cara, eu levei 3 horas desenhando. Entende? Tem toda uma lógica ali. Então, a minha ideia não é usar ninguém como base. E, aliás, eu vou ser bem franco com vocês. Eu, nesse momento, antes o cara sempre vê um ou outro, mas nesse momento eu não estou vendo ninguém para não ser influenciável. Eu não quero pegar uma palavrinha, uma chamadinha, um trejeitinho de alguém que o cara, porra, o cara tá falando igual o Marquinho lá da esquina. Então, na verdade, eu quero ser eu mesmo. Eu passei mais tempo criando algo que vá funcionar, que é o que eu consegui agora, depois do papo ali com o Fernando, que eu quero fazer algo meu e com qualidade, entendeu? Para não desabastecer os alunos, enquanto eu estava chegando nesse ponto aí, que eu vou apresentar nos próximos 2, 3 dias, eu estava fazendo alguma coisa de PowerPoint, que é aquele mesmo sistema nosso, mas não era o que eu queria, entendeu? Então, acho que é essa a ideia. A ideia é ser eu mesmo, cara. Galeguito. Tudo bem. Está escutando bem? Sim. Tá, ok. Bom, eu assisti algumas aulas, mas assisti aulas de matemática, mas que é matemática e física, só para ter uma ideia do que está acontecendo e até para poder fazer as monitorias. Mas aulas de espanhol para cursinho, para pré-vestibular, eu não assisti, não encontrei, eu também não procurei muito, tá? Então, estou me reinventando enquanto a isso. Já fiz várias coisas. Fiz algumas aí com minha imagem que tive que tirar porque tampava o texto. Então, eu estava lendo algo e o texto ficava atrás da minha imagem. Tirei a imagem. Só fiquei com a minha voz, o som. E aí fiquei fazendo uma tradução praticamente simultânea, tá? Mas a tradução simultânea aparecendo no texto, em PowerPoint. Até que ficou bom, ficou bom. Só resta eu ter alguma ferramenta de informática mais ativa, mais fácil, mas não encontrei. De repente existe, mas eu não encontrei. Agora, enquanto a esse tipo de aulas, claro, já existe faz tempo esse tipo de aulas. Até os alunos estão a par de muitas aulas. Agora, eu que faço as monitorias das disciplinas aí, das 3 disciplinas, eu observo como é importante o aluno aparecer contigo e o contato que você tem. Você falando para ele, você escutando, com uma pergunta tua, qual é a dúvida dele, ou como ele está pensando, o que ele está pensando. Coisa que a internet não faz, a videoaula não faz. Então, se você tem contato, ou ele tem contato contigo, e ele consegue falar contigo, eu acredito que isso não termina, não se acaba, não? Então, a dúvida dele com a tua pergunta é fundamental. Eu acredito que isso não vai terminar. E para o ensino fundamental, isso é fundamental. Ok? Esse é meu ponto de vista. Então, esse reinventar-se é mais que nada esse reorganizar-se, tá? Se reorganizar novamente. Mas estou lembrando quando apareceu o computador e alguns colegas ainda continuavam fazendo aquelas provas com mimeógrafo, aquelas provas com xerox, de colar xerox e fazer cópia. Então, esse é um processo, não? Muita gente ficou fora. E eu não vou ficar fora. Nenhum de nós vai ficar fora, tá?
essa mudança veio no momento certo, acredito, para todo mundo, até para o colégio, ok? Ok, obrigado, Galego. Fê? Fala. Assim me escuta bem Bem, ou não? sim, Bem baixo? isso. Assim melhorou? Melhorou um pouquinho. Para aí que eu vou mexer aqui de novo. Vou te falar que sem o fone é bem melhor. Tá. Cara, assim, ó, me inspirar, eu não me inspirei em ninguém. Como disse o Vini, eu também não tenho assistido videoaulas de outros professores nesse momento, assim. Eu tenho, claro que eu já vi várias videoaulas, já vi aulas boas, já vi aulas muito ruins. Inclusive, eu digo para os alunos, né, que às vezes eles, nós não vamos na aula, depois a gente vê uma videoaula. Eu acho que, cara, o que a gente explica em 40 minutos numa aula ou em 2 aulas, cara, não tem como ser explicado e resolvido em 15 minutos, 10 minutos, porque a gente acaba não querendo fazer um vídeo muito pesado, a gente não acaba querendo não fazer um vídeo cansativo, até porque a gente já sabe que eles não têm muita paciência, né? Então, a gente tem que inventar. Então, assim, nesse momento, eu tenho visto que tipo, o dia que eu fui gravar a primeira aula via PowerPoint, eu estava muito nervoso, e eu não sabia como é que a galera ia receber esse vídeo. E hoje eu já vejo que já fica mais tranquilo. Então, provavelmente essa galera, como alguns outros professores, colegas nossos, que tem site de aulas e disso, ou algum site, ou algum canal no YouTube, claro que eles largaram um pouquinho também na nossa frente, assim, de ter um pouco mais de facilidade. Não questão de ser uma aula melhor ou pior, mas é a questão de já ter essa facilidade de trabalhar sem um público ali, que eu acho que foi a minha primeira dificuldade, né? Tipo, olhar para uma câmera e não olhar para um público, né? Que a gente é muito acostumado a trabalhar com o público. Mas eu acho que a gente está sendo muito rápido em adquirir isso. Basicamente, a gente hoje está fazendo 15 dias que a gente parou as aulas presenciais e basicamente 5, 10 dias que a gente está correndo atrás dessa tecnologia. Eu acho que a gente já melhorou muito e vai melhorar muito nas nossas aulas, nos próximos vídeos, nas nossas próximas aulas. Tipo, hoje eu fui parar de gravar, era 1h30 da manhã, porque eu tenho que esperar a minha filha e dormir para eu poder gravar. E já testei a aula do PowerPoint, testei essa noite de fazer aula numa folha, como o Vini estava fazendo, como o Adriano também estava fazendo. E a gente está tentando, para cada tipo de situação, melhorar um pouco, né? Ver o que é melhor nesse primeiro momento. Querendo ou não, é um pouco de teste. Sim. Né? Mas inspiração, eu, por enquanto, eu não tenho de ninguém. Assim, eu tento fazer um resumo que fique o mais simples e o mais didático possível. Independente se o vídeo tem 5 minutos ou 20 minutos. Eu acho que o que vale nesse vídeo é a informação que tu está passando para o educando. Então, eu vejo dessa maneira. Beleza? Obrigado, Fê. Fala, Vini. Só rapidinho, cara. Eu tô achando... Não, é rapidinho. Isso aqui, a gente tem os alunos aí cadastrados. A gente poderia... Aqui é uma ideia, tá? Nós criarmos essa sala nossa e a gente já está fazendo uma espécie de bate-bola sobre alguma aula que a gente postou lá no Classroom. Entendeu? Tem um ruído aí no teu microfone. É o ventilador. Então, assim, qual é a ideia? Deixa eu explicar. A gente já tem o contato dos alunos. Marcar um horário, entendeu? Específico, um horário que cada um possa, sei lá, meia hora, porque esse gratuito do Zoom é 40 minutos. Fazer meia hora de tirar dúvida do nosso vídeo que foi postado, que a gente consegue interagir com a galera. Para os que quiserem, é claro, né? Mas eu acho legal isso. Depois a gente vai marcar aí com o pessoal, pegar os contatos para a gente conseguir fazer isso. Acho que é legal.
Na semana que vem eu vou fazer uma com o 9º ano. Na semana... Ah, sai isso na frente. É. Bom, pessoal, não sei se vocês viram as notícias que saíram hoje, né? Na verdade, já tinha saído uma norma do Conselho Estadual de Educação permitindo a educação à distância, permitindo que as escolas fizessem parte das aulas à distância e tal. E hoje saiu uma medida provisória assinada pelo presidente da República, não trazendo muitas novidades, né? Ele fala ali que as escolas não vão precisar cumprir os 200 dias letivos, porém, tem que cumprir a carga horária. Ele dá a entender na medida provisória que será obrigatório cumprir as 800 horas, né? E eu pergunto para vocês, aonde cabe as 800 horas no que vai restar de calendário? Vou começar pelo Galego. Porra. Porra. Você é o mais experiente, Galego. Você sabe de onde tirar o tempo. Não, na realidade, o que são essas 200 horas? Tá? Não, são 200 dias e Tá, 800 horas. Tá, 800, ok, 200 dias. Como são contados esses dias? Tá? Eu lembro muito bem, porque eu sou um pouco mais experiente, que quando eu tinha aula, começava minhas aulas em março e terminava em novembro, e eu cheguei aqui, certo? Então, essa filosofia de colocar, aumentar a carga horária, não tem muito sentido para mim, não tem muito sentido. Parece que você, cumprindo com isso, você está cumprindo com a tua tarefa. Eu não acredito que seja assim, tá? Não acredito que seja assim. Agora, contar, por exemplo, eu estou trabalhando em casa direto para tentar conseguir essas aulas. Então, se a minha aula é de 40 minutos, eu levo 3 horas, tá? Isso eu vou contar como? Vou contar como com essas aulas, tá? O meu aluno será que vai participar desses 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos que vai demorar a minha aula? Acredito que tudo isso é burocrático. Nem burocrático, burocrático, tá? Alguém falar de uma situação dessas. Ou seja, eu deveria estar na frente da pessoa que está comentando isso para eu poder interrogar essa pessoa. Se essa pessoa é um professor, aí eu vou escutar. Tá? Vou escutar muito bem. Agora, se não é professor, é simplesmente um burocrata que está colocando um número ou uma estatística para dizer alguma coisa, tá? Estatisticamente, mas não qualitativamente, não, e quantitativamente, não. Só estatisticamente. Então, não existe isso. Na educação, não existe isso. Para quem tem filhos, ou quem vai ter filhos, ele vai observar na prática o que significa isso de falar de horas, de falar de dias, tá? O colégio é 24 horas, eu sou professor 24 horas. Pode me procurar. Não tem, terminou meu horário, deixei de ser professor. Não funciona assim. Isso não funciona. É muito burocrático. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado, okay? Galego. Escutou tá bem? Escutou? Você escutou bem? Ótimo. Obrigado. Quem gostaria de falar agora? Robson. Cara, eu acho que essas 800 horas aí da qual tanto falam, né, não vai ter nenhuma possibilidade da gente cumprir se a gente não puder utilizar todo esse EAD que a gente está fazendo, né? Então, esse EAD ele vai acabar contando para isso e contando muito, né? Eu acho, igual como o Galego falou aí, acho que mais alguém disse coisa semelhante, né? A gente fica lidando com várias situações, né? Porque vai lá, grava um vídeo de 40 minutos e aí edita esse vídeo, sobe esse vídeo, né? Quando tu vê, 3 horas foram nessa brincadeira. E aí acaba tendo um monte de senão, né? Então, a única possibilidade dessas 800 horas que
como o Galego bem definiu, os burocratas acabam querendo, a gente utilizar isso como EAD. Mas como é que vai funcionar? Então, eu vou o quê? Quintuplicar o meu trabalho, né? Eu vou para a sala de aula, aí eu vou repor esses dias ou qualquer coisa do gênero, ou vou produzir mais e mais videoaulas para que seja postado e colocado, e o aluno vai ter que assistir mais esses videoaulas. Então, daqui a pouco, estamos todos nós em função dessa aula à distância, né? E desse novo mundo, né? Alguém disse uma frase que foi muito interessante, que as pessoas querem voltar para um mundo que não existe mais, né? Quando acabar toda essa pandemia, né? As pessoas vão ter que retornar para o mundo, só que o mundo como a gente conhecia já não existe mais, né? Ele está completamente modificado, alterado, e a gente está nessa vibe também, né? Presos e tentando a todo custo se adaptar. Mas vai ser duro, vai ser difícil, né? E para todo mundo, assim, acho que é desgastante para todos, né? Para a família que está com os estudantes em casa, para os alunos, né? Para vocês aí que são pais. E eu vi aí, por exemplo, o Fernando, que deu aí a ideia, deu o testemunho dele, que é um cara que, porra, ele só pode começar a gravar depois que a filhinha dele vai dormir, né? Então, corta um dobrado. Imagina com o Vini aí também, que tem um filhinho, o Murilo tem duas, né? 2 crianças. Então, acho que tudo isso é uma parada que tudo isso acho que a tradução ali da legenda do filho do Vini é: devolve a porra do meu quarto. Tudo isso é um mundo que a gente vai ter que voltar e tal, e que a gente não está preparado, sabe? Então, a gente está aí fazendo jornada, às vezes, tripla, né? Porque, porra, de novo, pega aí um cara, vou citar o Fernando, porque ele acabou dando a experiência dele, né? Então, ele, sei lá, prepara a aula o dia inteiro, né? Ajuda a esposa, faz as coisas, ajuda a fazer as coisas de casa, né? E aí, 1 da manhã, meia-noite, 10 da noite, vai lá gravar a videoaula, vai editar a videoaula. Então, o trabalho, sabe, de Hércules, né? A gente vai o tempo inteiro trabalhando, e causa, né, a falsa sensação, às vezes, de que a gente está de férias, que a gente está de folga, né? Enfim, essas coisas todas. Obrigado, Robinho. Murilo. Murilo. Eu. Diga. Agora, vou falar. Agora é sua vez. O que você quer que eu fale? E aí? Espera um pouquinho, Murilo. Valeu. Vini. Cara, na verdade é o seguinte, né? Eu estou vendo o pessoal preocupado com as 800 horas, mas a LDB, que é a lei que rege tudo isso, ela deixa muito clara que qualquer atividade... O seu fone está com ruído. Qualquer atividade... Continua com ruído. Melhorou? Melhorou? Não. Cara, então não tem o que fazer, é o fone. Peraí. E aí? Melhor. De cá? Agora sim. Melhor? Assim, cara, na verdade é o seguinte, né? A LDB preza que hora aula, né? Hora aula é qualquer atividade com aluno. Inclusive, quando você faz o cálculo anual, você calcula, inclusive, o intervalo, gincana, essas coisas todas. Isso que nós estamos fazendo aqui agora já é considerado atividade com aluno. Entendeu? Então, já conta como... porque tu não pode deixar o troço frouxo demais. O decreto vem de encontro à ideia de que, assim, ó, tudo bem, não vai dar para cumprir os 200 dias, mas vocês vão ter que estar fazendo alguma coisa, para não dizer que foi um ano que acabou, que morreu. Entendeu? Eu acho que o decreto veio para isso, até porque está no início ainda, e não se sabe quanto tempo ao certo. A gente tem uma previsão aí de 3 meses, 2 meses, mas é previsão. Né? Eu também acho que, naquele nosso primeiro encontro, eu já havia falado para vocês que era coisa lá para agosto, para julho, retomar as aulas. Mas, enfim, tudo que a gente está fazendo, tudo que se faz com o aluno, galera, até não precisa ter decreto para isso.
sim é considerado hora atividade com o aluno, entendeu? Então, com relação a isso, a galera não precisa se preocupar. Isso aí é fato. Beleza? Murilo, você agora sabe do que a gente está falando? Ainda não. Tá. Saiu uma MP Fala. hoje, tá? Saiu uma MP hoje do MEC, falando que as escolas não são mais obrigadas a cumprir os 200 dias letivos, mas Perfeito. a cumprir as 800 horas. O que sobre isso? Cara, eu acho que isso aí vai continuar como sempre foi. As escolas vão ter que se adaptar, vão dar um jeito nessas 800 horas, vão ter que inventar um monte de coisa para colocar nessas 800 horas aí. Agora o que o Vini estava falando ali, tem que ver até que ponto abriu para essa estrutura digital, né? Para ver o que vai servir como hora. O Vini falou que isso aqui que a gente está fazendo conta. Não sei qual é a organização para isso valer, entendeu? Do jeito que a gente fez, onde os alunos não tiveram um convite formal da escola, eu acho que não conta. Mas, por exemplo, se a gente fizer isso, como você falou, você vai fazer lá com a turma do primeiro ano, no segundo ano? Nono ano. Então, por exemplo, você vai fazer com a turma do nono ano e que isso seja encaminhado aos pais. Olha, vai ter uma live assim com o professor tal, valendo tantas horas para o... Aí, perfeito, entendeu? Mas tem que ver como é que isso mudou, né? O que agora o online, o virtual, como é que ele se encaixa e como é que ele pode contar como horas. Sim. Beleza, Murilo. Fernando? Cara, é assim, ó, eu acho, Edgar, que a minha primeira agonia nesse momento é não ter a certeza de quando vai voltar. Assim, isso, sei lá, eu sou muito metódico, assim, né? Eu sou muito de ter uma data de, tipo, eu gosto, é 20 dias, para o Fernando é 20 dias, é 10 dias, são 10 dias. Esse negócio de 30 dias com possibilidade de mais 15, com possibilidade, cara, isso, primeiro de tudo, já me deixa agoniado, certo? E, assim, ó, eu acho que nessa questão de como recuperar essas 800 horas, cara, não é fácil. Eu não vejo uma possibilidade dessa recuperação acontecer. Cara, eu acho até, assim, saber como a gente vai recuperar isso. Até no último dia que a gente estava lá na escola, eu e a Shayla ainda estávamos conversando sobre isso. Se a gente, quando retornarmos, tipo assim, nono ano, ver o que realmente é muito importante do nono ano e vamos trabalhar em cima disso. Tipo, a gente que tem um conhecimento do material, eu sei que alguns conteúdos que a gente trabalha no nono ano, eu acabo trabalhando com eles novamente no primeiro ano. Então, será que a gente tem que focar tanto nisso ou eu posso deixar para ano que vem, que vai ser um ano, se Deus quiser, mais tranquilo, mais calmo? Entendesse? Então, a gente vai ter que conhecer muito material para a gente saber o que realmente é importante no nono ano, o que realmente é muito importante no primeiro ano, que não vai repetir para frente. Eu acho que a gente vai ter que acabar vendo essa possibilidade do que realmente é muito importante naquele ano. Porque, sei lá, assim, eu acho que até 30, 40 dias parado a gente consegue recuperar. Não pensando em horas, pensando em dias, certo? Eu acredito que a gente consiga recuperar. Mais do que isso, sei lá, eu, Fernando, não consigo enxergar. E eu torço para aquela mensagem que eu te mandei. Eu já tive dando uma olhada, né, ali às 15 para as 8, antes da gente começar a live. Já me postaram que é fake. Entendesse? Que não é do governo de Santa Catarina. Entendesse? Então, claro que por isso que a gente não deve repassar essas informações para frente, né? Tipo, eu gosto sempre de consultar muito o Edgar, porque, como eu sempre digo, o Edgar é um cara da história, um cara muito antenado nesse tipo de notícia.
né? Então, antes de eu repassar, a minha fonte informativa não é NSC, não é nada, é o Edgar. Eu sempre gosto de trocar muita informação contigo, Edgar. Pô, te agradeço muito com relação a isso. E às vezes eu até só mando o WhatsApp para tu poder responder quando for possível, né? Não, tu sempre procura responder o mais rápido, mas não é essa a minha intenção, porque eu sei que nós estamos passando dias e dias gravando aulas e ou montando ou gravando, ou montando ou gravando. Eu acho que a gente tem trabalhado o triplo do que a gente normalmente trabalha, né? Não que a gente já não trabalhe bastante, né? Como muitos falam, né? A gente não, tu não trabalha, tu só dá aula. Eu queria ver a turma na nossa pele agora, de tirar um coelho da cartola todo dia, de se reinventar todo dia. Mas eu, assim, quero acreditar que a gente venha voltar o mais rápido possível, que seja de 30 a 45 dias, e aí eu acho que a gente recupera tranquilo. Não sei como ainda, mas provavelmente alguns feriados, alguns sábados, alguns finais de semana, a gente vai passar reto, assim, vai trabalhar, né? Essa é a minha ideia nesse momento. Ótimo, Fé. Seguinte, os estudantes que ainda estão aqui na sala, se quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer agora pelo chat, que eu encaminho os professores. Sobre a questão da MP de hoje, ela vai ter que ser reeditada. Por quê? Porque ela hoje fala da realidade do hoje, ela não está falando da realidade de quando a gente retornar realmente para a sala de aula. E isso vai depender muito de quando a gente vai voltar para a sala de aula. Tem gente falando que é maio, tem gente falando que não vai ser em maio, vai ser em junho, tem gente que sabe. Então, a gente não sabe ainda quando a gente vai possivelmente voltar para a sala de aula. Retornando para a sala de aula, o que vai acontecer? Como repor, no caso, essas 800 horas aulas? Poderia, por exemplo, se dobrar o turno, fazer uma escola tipo integral. Só que qual escola no Brasil hoje consegue fazer um ensino integral, sendo que ela já funciona em 2 turnos? Né? Então, isso já é meio que descartado. Qual escola? A escola poderia fazer aulas finais de semana. Só que se a gente contar da metade do ano para o fim do ano, de finais de semana e feriados, não vai conseguir cumprir as 800 horas, sabe? Então, não vai dar para cumprir através disso. Uma outra possibilidade é estender o ano letivo para 2021, né? Chegar lá. Só que aí tem um outro problema. Você estendendo esse ano letivo para 2021, você atrapalha o ano letivo de 2021, né? Então, assim, essa medida provisória hoje obrigando as 800 horas vai ter que ser revista, porque nenhuma escola, nem a mais bacana, nem a pior de todas, vai conseguir cumprir as 800 horas, né? E essa coisa que o Galego falou, essa questão da burocracia, né, de a gente achar que a gente está num momento normal, como disse o Robinho, que a gente vai voltar para uma normalidade. Não, a gente não vai viver mais nesse mundo que a gente vivia antes. É um mundo diferente e todo mundo vai ter que ceder um pouquinho. Então, para começar, quando a gente retornar, a gente vai ter que fazer toda uma revisão do que já tinha sido visto, do que a gente pode ter visto aqui na internet, sabe? É um caráter de revisão. A matéria nova, a gente vai ter que se readequar. É aquilo que o Fernando falou. Ver o que é realmente importante no 9º ano, 1º ano e por aí vai, em todos os anos, e bater nesses pré-requisitos, inclusive, que tem para você passar de ano, né? Para a gente ter uma melhor educação, digamos assim. Bom, tem uma pergunta aqui da Maria Helena, que diz o seguinte: e sobre o terceirão, que já é integral, como acham que podemos recuperar sendo pré-vestibulandos? Alguém gostaria de responder? Robinho. Bom, eu acho que o regime dos pré-vestibulandos, né, a questão dos pré-vestibulandos, primeiro que eu acho que a educação integral ela acaba sendo relativa, né? Porque há colégios que têm o terceirão integral e há colégios que não têm o terceirão integral, né? Eu dou aula, por exemplo, no colégio que tem aula só de manhã, né? Tem 6 aulas e não tem nenhuma aula à tarde e é aquilo ali, de segunda até sexta-feira. Tem aulas, tem colégios, eu dou aula em colégio que tem 10 aulas, né, por dia praticamente, né? Então, eu acho que varia muito. Não vou dizer, não sei se essa expressão
que eu vou utilizar é a correta, mas do nível do colégio ou que o colégio quer para ele mesmo, né? Tem colégio que é mais focado nessa ideia do pré-vestibular, por exemplo. Aqui a gente está fazendo uma live com professores do Objetivo, de Lages, que é um colégio voltado para o vestibular e tudo mais. Mas essa ideia de recuperar o tempo perdido, né? Ela vai entrar de novo nessa ideia das EADs, né? A gente vai continuar com aulas online, né, cumprindo a carga horária. Então, se você tem, sei lá, 2 aulas de literatura, né, você vai ter 2 aulas de literatura na semana. Se você tem 10 aulas de matemática, vai ter aí as suas aulas de matemática. O que eu estou vendo nos colégios todos que eu dou aula é o cuidado dos colégios, e vocês que dão aula em outros colégios devem estar sentindo isso também, é o cuidado dos colégios em manter a carga horária dos alunos, né? Então, que tu não dê nem mais aulas do que é programado para te dar, e também não dê menos, né? Que tu dê o mesmo número de aulas. É óbvio, varia muito. Às vezes tu consegue, como disse, acho que foi o Fernando, se eu estiver enganado, eu peço desculpa para quem eu estou enganado. Às vezes tu consegue, né? Como tu não tem interrupção, não tem nada, a aula que era 45 minutos vira uma aula de 23, né? Porque ninguém te interrompeu, porque tu não precisou explicar nada de novo, porque tu não precisou, não teve aquele momento de interação com o aluno, não teve nada disso, e a aula fluiu. Mas aquele lá é um conteúdo dado de uma aula completa, né? O que eu mais sinto para eles não é nem a questão de terceirão, é a questão... aí é que eu imagino que os terceirões saem prejudicados, né, em relação aos vestibulares. Porque o vestibular cobra uma gama de assuntos muito alta, né? Uma revisão do ensino médio. Teoricamente, todo terceirão não passa de uma grande revisão. Quase em todas as matérias, né? Você fecha o conteúdo no segundo ano e começa o terceirão fazendo uma revisão do início da tua matéria até o fim dela. Imagino que nas frentes de vocês seja a mesma coisa. Em literatura, por exemplo, é um pouquinho mais inédito porque tem os livros do vestibular. Então, é uma matéria que tem um assunto novo, que no caso são as obras literárias. Mas o que eu acho que é mais desgastante para eles mesmo é o fato de eles serem terceirão e estarem voltados para o vestibular. Se os vestibulares não souberem dar uma suavizada no conteúdo esse ano, né, aí a gente vai ter realmente alunos que sairão prejudicados. Por isso, vai caber a todos nós, aos alunos, aos professores, aos gestores, fazer a pressão, né, de lembrar que esse é um ano atípico, né, e que todos os responsáveis pela formatação dos vestibulares, do Enem, inclusive, o governo federal, inclusive, entendam que, sendo um ano atípico, sendo um ano diferente, não dá para te fazer uma prova do mesmo nível, né? Eu não posso ter um aluno de terceirão fazendo o vestibular da UFSC em dezembro, que seja em dezembro, e a prova seja do mesmíssimo nível que foi no ano passado. Porque no ano passado foi de um nível alto, né, e contemplou tudo que, teoricamente, o aluno viu em 3 anos de ensino médio. Isso não vai acontecer esse ano. Então, é verdade que esse ano vai ter que ser uma coisa mais light. E não é só esse ano. Outros de vocês falaram aí e estão certos com isso. Na realidade, isso vai ter que ser um ciclo, né? Porque o que acontece? O primeiro ano desse ano, o primeiro ano do ensino médio desse ano, é uma turma que vai ter visto os assuntos, mesmo que a gente volte, recupere os dias letivos e tudo mais, não vai ser a mesma coisa que todos os dias letivos que a gente teria esse ano. Então, o primeiro ano vai estar um pouco defasado, o segundo ano vai estar um pouco defasado. De repente, o terceirão, no próximo triênio, que é uma turma de revisão, passa a não ser no próximo triênio uma turma de revisão, passa a ser uma turma que tem assuntos novos, né? Então, naquela ideia que eu falei, eu vou tornar a repeti-la, né? A gente vai voltar para um mundo que não é mais o mesmo. E na educação também não vai ser mais o mesmo. Então, se o terceirão é de revisão, pode ser que o terceirão do ano que vem não seja de revisão. Pode ser que eu tenha que continuar o conteúdo no primeiro semestre. E aí a coisa ser de uma outra maneira. A educação tem que ser pensada de uma outra forma. Então, o que me preocupa, na realidade, é como é que os responsáveis pelos vestibulares vão tratar esses alunos na hora de cobrar o conteúdo deles no final do ano. Muito bem, Robinho. Na verdade, nós temos, por enquanto, né, os vestibulares de inverno, praticamente todos eles suspensos, que não vão ocorrer.
mais uma vez, né, o governo federal foi insensível e abriu o edital do Enem. Então, faltou sensibilidade aí para pensar que a galera já está num nível de estresse muito alto e que não está para pensar agora em Enem, né? Então, poderia se adiar mais um pouquinho a abertura desse edital. E é aquela coisa, a gente está em compasso de espera, a gente tem que esperar para ver como é que essa situação, como essa crise vai se resolver, para a gente começar a partir daí pensar em edital, em vestibular e outras provas. Porque é impossível agora, nesse momento, pensar alguma coisa, planejar algo, né? É uma insensibilidade do governo hoje lançar o edital do Enem. Só deixa a galera mais estressada e mais inquieta, digamos assim. Alguém gostaria de falar sobre isso, Galego? Fala, Galeguito. Bom, escutando bem? Sim. Ok. Então, eu não estou tão preocupado assim quanto algum de vocês, porque eu tenho certeza que nós que estamos voltando seremos diferentes. Os alunos que estão voltando também serão diferentes. Que a pessoa que mora aí do lado de teu apartamento, que você nem conhecia o nome, agora ele está falando, ele está compartilhando. E o governo não pode ser insensível, as faculdades não podem ser insensíveis enquanto a isso. O mundo é novo, o mundo está se reinventando. Não sou eu que estou me reinventando também, é o mundo que está se reinventando. A sociedade está se reinventando. O meu aluno está se reinventando. O pai do meu aluno está se reinventando. Até está dando um valor para nós que ficamos com 40 filhos deles em uma sala. Ele está observando. Ele está se reinventando, tá? E esse aluno do terceiro, mais que nada, é outro aluno que vem, é outra pessoa que vem, uma pessoa um pouco, muito mais crítica que aquela que estava, tá? Então, eu estou acreditando que o meio ambiente vai ser muito melhor, muito mais fácil. E os diretivos, o governo, quem está na frente, também tem que se reinventar, a sociedade se está reinventando, então a faculdade também, e o terceirão do ano que vem será totalmente outro, assim como eu também serei totalmente outro. Não estou tão preocupado enquanto a isso. Então, para quem, se tem uma aluna aí do terceirão que estava perguntando, Maria Helena. Maria Helena, então, eu acredito que em outro momento não estaria perguntando. Em outro momento não estaria perguntando. E assim como ela, tá? Outras pessoas que não estão sabendo deste momento também estão se perguntando sobre a situação de todo mundo. É outra situação. O aluno que vamos encontrar será outro aluno. Não será um aluno, será um parceiro nosso. Um parceiro. Assim como o colégio é mais um parceiro, o aluno será mais um parceiro. Dentro de toda essa crise, acredito que a situação vai ficar muito melhor. Nova. Essas 800 horas, dias, não está me incomodando. Não está essa burocracia, a gente vai se acertar, vai fazer alguma coisa para que isso funcione. Para que, na realidade, ninguém tem que sair perdendo. Todos nós vamos, com certeza, sair ganhando de tudo isso. Nossos filhos, nós mesmos, nossos pais, tá? Então, lamento por aqueles que não estão compartilhando este momento, que eu gostaria de escutar todos eles, tá? Mas, gente, vai ser muito mais fácil quando a gente voltar. Fernando, não entra em desespero, que eu também sou cronológico quanto você, tá? Assim, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Minha formação é na área das exatas, então, 2 mais 2 sempre será 2 mais 2. E neste momento, nós estamos vendo que até o impossível está acontecendo com a gente. Os nossos filhos serão totalmente diferentes. Papai, mamãe, vamos nos preparar para essa situação. O que está vindo por aí não vai ser fácil. A nossa cobrança não vai ser fácil. Então, o Vini também tem que ficar calmo. Robinho, cada vez gosto mais de você. Tá? Abração para todo mundo. Obrigado, Galego. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Não? Então tá. Eu queria agradecer aqui ao André, que está no nosso chat.
o André, através do chat ali, se ofereceu para ajudar os professores, se alguém tiver com dificuldade para editar vídeo, etc. E falou que ajuda aí. Então, procure um André para poder fazer essa edição. Obrigado, André, pela ajuda, tá? Pessoal, então a gente vai para a última parte agora do nosso bate-papo aí, dessa nossa conversa, que são as indicações culturais. Eu vou começar, porque eu me preparei para esse momento, eu sei que vocês não se prepararam, que vocês são alguns estudantes, digamos assim, indisciplinados, né? Eu sou uma pessoa disciplinada, eu trouxe 3 dicas. 3 dicas, não uma, não 2, mas 3 dicas. Bom, a primeira é esse livro aqui, ó, Em Defesa da Escola, tá? Esse livro aqui, quando eu li, ele fez eu mudar a minha ideia de educação. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Se os professores quiserem, quando a gente retornar, eu empresto esse livro, porque ele é muito legal. A minha outra dica é um outro livro. Esse aqui, ó, Em Busca da Política, do Zygmunt Bauman, tá? Zygmunt Bauman. Esse livro é muito legal porque ele fala um pouco de como... Ele não vai falar de política. Ele vai falar, por exemplo, de como a segurança é vista como política, enfim. É interessante a gente pensar o nosso cotidiano a partir de Zygmunt Bauman. É um bom autor aí para a gente ler. E a minha terceira dica é um seriado. Para quem gosta de esportes e gosta de futebol, tem um seriado na Netflix chamado The English Game, ou Jogo Inglês, que fala dos primeiros atletas de futebol que se tornaram profissionais. Então, é bem legal pensar... E ali ele fala, é naquele momento da Revolução Industrial, então os jogadores também eram operários, né? Então, tem toda uma questão ali de ser um jogo de... Calma aí, Maria Helena, já pergunto já. Então, tem todo um papel ali de como os operários jogavam, e o futebol é um jogo de cavalheiros, né? E você ser profissional e a contra, digamos assim, a honra do jogo, é bem legal. É uma minissérie, eu acho que tem 6 episódios, e eu recomendo muito, se chama The English Game, o jogo inglês, né? Só uma perguntinha aqui, ó. A Milena, que é do terceirão também lá do Objetivo, perguntou o seguinte: quando voltar às aulas, vocês irão revisar os conteúdos passados em EAD? Alguém gostaria de responder? Vini? Tá com ruído agora, ou Edgar? Tá, mas vai assim. Na verdade é o seguinte, né? A gente vai esperar as diretrizes da escola para saber o que vai ser feito. Tudo que a gente está falando aqui é baseado num achômetro no tempo que a gente tem de sala de aula. Eu acredito que a gente vai selecionar, vai ser feita uma reunião pedagógica e a galera de cada área vai discutir o que é muito importante da sua área. Então, a gente vai estar fazendo um semi-extensivo, na verdade, né? Que a gente acaba passando todo o conteúdo, mas de uma maneira... E até porque o aluno do Objetivo, é importante a gente lembrar, para eles não ficarem assustados, porque o conteúdo já foi todo dado a eles. Porque o conteúdo é dado no primeiro, no segundo e no terceiro, ele fica revisando. Então, assim, ó, de todos os sistemas que eu conheço, o COC, a Rede Positivo, ele não tem essa característica de praticamente ver todo o conteúdo no primeiro ano, aí revisa com alguns detalhes a mais no segundo, revisa com alguns detalhes a mais no terceiro. Então, assim, de todos, a galera dos que eu conheço, a galera do Objetivo é que está melhor, assim, porque não tem assunto que não tenha sido visto ainda. Beleza? Eu creio que é isso. Mas vamos esperar as diretrizes da direção, da coordenação. Vai ser feita reunião pedagógica, conselho de classe, que é soberano a tudo, e ali a gente vai discutir tudo isso de uma maneira mais homogênea. Obrigado, Vini. Sua dica cultural, Robinho? 3, porque eu me preparo, né, amigo? Eu me preparo. Quando falas aí que não se prepara, infelizmente eu não posso ser atingido aí, porque eu me preparo. Vamos lá. Meu Deus, primeiro alguém precisa olhar o galego. Porque... Primeiro isso, antes de qualquer coisa, minha dica cultural é olhem o galego, né? Olhem a imagem do galego. Galego, mostra de novo aí pra galera, galego. Isso, olha, é demais. Então, minha dica cultural é sempre olhar o galego. A segunda, na verdade, a primeira,
Eu também vou indicar primeiro um livro, né? Eu vou indicar esse livro aqui, ó, História Bizarra da Literatura Brasileira. É do Marcel Verrumo. É um livro, de verdade, muito interessante. Tem muitas histórias bacanas da literatura brasileira que a gente não conhece. É um jeito mais divertido de contar a literatura nacional. Por exemplo, o Bernardo Guimarães, que roubou a cabeça do Tiradentes, né? Aquela história do Euclides da Cunha que eu contei um dia no jantar lá para vocês, está aqui. Enfim, tem um monte de história diferente da literatura nacional que vale muito dar uma olhada. Segundo, eu quero indicar um filme que eu vi recentemente. Não tem na Netflix, galera, mas vocês sabem, né? Aí para encontrar filme não é tão difícil assim. É um filme chamado A Favorita, que concorreu ao Oscar do ano passado. É um filme muito bom, um filme que dá uma enganada no enredo, né? Você vê o trailer, você acha que é sobre uma coisa, mas na realidade é sobre algo muito diferente, né? É um filme que rendeu o Oscar a Olivia Colman, que é a atriz, né? Tinha a minha menina lá, a Emma Watson, talvez alguma coisa assim, que ganhou o Oscar por La La Land, né? Tinha a Rachel Weisz, que também tinha sido campeã do Oscar alguns anos atrás. Então, é um filme bem laureado, assim, a história divertida, engraçada e com um pouquinho de história, né? França, Inglaterra, muito bacana aí. Do Edgar, que é historiador, não sei se já viu, fica uma dica bacana, já deve ter visto, né? E também aconselho... E vi a novela também, A Favorita. Que eu também não conheço. Isso, que não é a mesma coisa, mas também é uma baita novela. A virada Flora lá, e da Cláudia Raia e da Patrícia Pilar, é muito bacana quando elas te enganam lá quem é a vilã. E o último, eu indico o filme The Hunt, né? A Caçada, que é bacana pra caramba. Quem gosta do filme mais pipoca aí, mas tem umas críticas ao governo em geral, né? Aos governos em geral. É muito, muito legal. O filme pipoca, bastante sangue, bastante morte, né? Mas muito massa de ver. E outra dica cultural que eu sempre vou indicar para todo mundo, né? Porque cultura nunca é demais, é assistir ao BBB. Tá na reta final, né? Vamos, Babu, né? Babu tá aí agora sozinho na casa, né? Ele tá lá na Casa Grande, né? Sozinho. E tem que tomar cuidado porque, né? O pessoal da Senzala, o pessoal que defendia a Senzala não tá mais na Senzala e tem lá a senhora da Casa Grande, todo mundo, é para dar uma cuidada do Babu, tá? Então, inclusive, começa daqui a pouco, né, o Big Brother. Então, não percam, que é uma dica cultural aí bacana. Muito obrigado, Robinho. Galeguito, dê suas dicas culturais, por favor. Muito bem. Está escutando bem? Estou. Muito bem. Fiquei preparado. Cheguei da biblioteca. Não tenho o livro, mas tenho o tema. Eu estava lendo agora. Ergonomia. Tá? Ergonomia. Por que cheguei a ler isso? Porque de tanto ficar sentado à frente do meu aparelho aqui, do meu computador, a minha coluna vertebral ficou um caso terrível. E aí eu lembrei do livro Ergonomia, tá? As medidas certas, as medidas corretas. Fundamental para nós prestar atenção. A nossa coluna vertebral se acaba. Segundo, estou repassando tudo isso. Estou falando de quê? Tá? A ortografia espanhola, as mudanças na ortografia espanhola. Fiquei lendo, me reatualizando, tá? Porque isso faz parte do meu currículo. E, no final, também estou aproveitando para aprender mais um idioma, tá? Aprender mais um idioma, já conheço vários, assim, não conheço o russo, o japonês, mas já estou no italiano. Então, aquele aluno, é bom prestar atenção e melhorar em algum outro idioma, até que não está fazendo. Porque eu vou visitar este país, eu vou visitar. Porque o único que desapareceu são algumas pessoas. O espírito da Itália continua latente, tá? Força Itália, estamos aí, não podemos abandonar. E para informação para o Vini, eu já marquei uma reunião com todos os professores para sexta-feira. Quando estou falando eu, você sabe de quem estou falando, não? Então, estou sabendo que nós teremos uma reunião
para completar e coordenar. Sexta-feira será a nossa reunião. Por enquanto, vou ficar assim olhando para vocês, ok? E pensando, de repente, isto pode ser um presente lá para alguma menina aí que eu conheço por aí do lado, ok? Estou cuidando aqui para colocar base, certo? Abraço, abraço. Obrigado, Galego. Fefe, quais são suas dicas? Olha, assim, ó, Ed, como eu não fiz a tarefa de casa, né? O cara tem que ser sincero, mas a minha esposa assistiu e disse que é maravilhoso, eu vou assistir, quero ver se assisto essa semana. E tem na Netflix, O Poço, o pessoal tem comentado bastante, e ela viu e eu não vi, mas ela disse que é muito bom, então eu acho que é uma dica muito boa também. Eu acho também que, assim, eu tenho assistido, Edgar, na Discovery Turbo, né, um pouquinho sobre carros, né, e na verdade não é nem na Discovery, tá? É no History 2. Eu tenho assistido sobre as montadoras americanas, o surgimento ali, falando de Henry Ford, Chrysler, GM, e falando sobre história. E tem muita coisa que, apesar de eu gostar de carro, apesar de motores, eu não conhecia muita coisa dessa história. E até, né, no último episódio que eu assisti no sábado, ele falava sobre a Segunda Guerra Mundial, que quando as fábricas americanas pararam de produzir carros, para produzir aviões, para produzir tanques de guerra, para produzir tudo para a guerra. E isso, assim, para mim, eu que não conhecia essa parte da história, foi muito legal. Foi muito legal, assim, e isso é uma dica bem boa. E a terceira dica que eu dou é de a gente também tentar manter a mente sadia, né? Nesses dias em que a gente só está dentro de casa, também ter horas de relaxar, de não ficar só pensando como é que vai ser, como vai ser. Então, também ter esse momento de, sei lá, vou jogar um videogame, eu acho que isso é uma dica boa, de ler um livro de alguma, sei lá, cara, não vou dizer besteira, mas assim, algo que o cara goste de ler, seja um romance, seja um livro de autoajuda, seja alguma coisa, entendeu? Tipo, de vez em quando eu também paro com tudo e vou ver a minha televisão ali, ver uma besteira, ver um Discovery Turbo, né? Tenho saído alguns pequenos momentos de casa e mexendo na minha Saveiro, né? Até depois eu mando um videozinho aí de como ficou para vocês. Quem quiser uma carona sem banco, é claro, né? É assim um negócio mais radical, um passeio, uma brincadeira mais legal. Mas essas são as minhas dicas aí. Prometo vou me comprometer na nossa próxima live aí de fazer a minha tarefa. Obrigado, Fê. Só para te complementar um pouco, Fê, essa coisa da Segunda Guerra que você falou, das indústrias, ela está sendo feita agora de novo em razão do coronavírus. Lá nos Estados Unidos, a fábrica da GM agora foi colocada à disposição para fazer ventiladores, né, para serem utilizados na UTI e tal. Então, tem toda essa questão aí. Vini, é contigo. E aí, meu jovem? Só um pouquinho. Vini, só um pouquinho. Fala, Fê. Cara, até tu falou ali nessa questão dos Estados Unidos, né? Eu também cheguei a ler já alguma coisa sobre aquilo ali. Hoje eu ainda conversei com um primo meu que está morando nos Estados Unidos e eu estava perguntando para ele como é que está essa questão do corona lá. Uhum. E ele disse que as escolas lá também pararam, também não tem previsão de volta, né? Assim, só dando um pequeno informativo, ele foi embora há pouco tempo, estava se adaptando lá, o filho já estava na escola, já estava matriculado, foi uns 15, 20 dias de aula e agora também parou tudo. Eu ainda até estava perguntando para ele como é que está essa situação lá, só para dar essa informação. Beleza, obrigado, Fê. Desculpa, Vini, agora é você.
Pô, primeiro eu quero fazer uma pergunta se você tem algo contra mim, porque eu fui o último em tudo hoje. Não foi, Você não. reparou isso? Não foi, não. Sim. Só para deixar bem claro. Tá, depois disso... o Murilo, mas ele entrou depois. O Murilo também não conta para nada. Quero deixar aqui uma dica, Fernando. Eu já vi essa série toda aí os 4 grandes dos Estados Unidos, os irmãos Kreisler, é legal mesmo. A primeira dica é a da lojinha do seu Renato, aqui perto, que me vendeu todo o material hoje. Porra, é cultural pra cacete, aprendi coisa pra caramba lá no seu Renato. Depois eu quero mostrar para vocês outra dica cultural, a marcenaria do seu Wagner, que forneceu o quadro, vocês estão vendo ali, ó? O quadro para que eu possa fazer as minhas videoaulas. Inclusive, observem que eu tenho tripé, olha só, lâmpada, anel e etc. Mas, fora isso, a ideia é o seguinte, eu gosto muito, engraçado que eu não gosto de ver desgraça, mas eu gosto muito de ver uma série no Investigação, não uma série, toda a programação deles, do Investigação Discovery. Eu me apavoro como é que tem ser humano que consegue fazer aquelas coisas. Eu fico mais apavorado ainda de perceber que quando alguém tem uma ideia estúpida, existem outros 3 que corroboram com essa ideia. Eu não consigo entender aquilo. Porque alguém tem uma ideia estúpida, eu até aceito. Mas arrumar outros 3 para compartilhar da ideia estúpida, caraca, bicho, é incrível. Viram? Gostou, Maria? Viu? Bombou aí, Maria. Tô aqui fazendo um estúdiozinho em casa mesmo. E, bom, também eu gostaria, porque eu gosto bastante de história, eu não vou lembrar o nome, mas o Edgar eu acho capaz de me ajudar. Também foi uma série produzida pelo Discovery, que fala da família Farquhar, da família, aliás, o Farquhar, que veio dos Estados Unidos para o Brasil, aquela família famosa, de italiano, cara, eles têm loja de departamento em São Paulo, enfim, tem toda a história do processo de industrialização do Brasil e a chegada da luz elétrica. E eles contam ali a família Matarazzo, isso mesmo. Então tem toda a briga tupiniquim contra quem estava vindo de fora para trazer tecnologia, para trazer industrialização para o Brasil, o quanto aquela galera sofreu para conseguir o básico, sabe? Porque dentro do próprio Brasil houve uma revolução para que aquilo não chegasse. Tipo uma espécie de domínio de mercado, de reserva de mercado aqui. Essa série é bem legal, cara. Eu não lembro se é os 4 grandes... É o mesmo nome daquela do que eles falaram ali dos carros, só que do Brasil. Então tá. Os 4 gigantes do Brasil, né? Alguma coisa. É bem legal, cara. Bem legal mesmo. Eu, como não sou historiador, eu não sei se é uma série que respeita os fatos, porque história, como disse o Edgar recentemente, história não é achismo, história é fato. Se aconteceu, é história. Então, assim, a gente não conhece todos os fatos, mas me parece ser uma fonte assim bem informada, bem relevante. Eu acho que vale a pena aí para a gente conhecer um pouquinho da nossa história. Valeu? Mas a lojinha do seu Renato é do caralho, cara, e tá atendendo, hein? Gente, então a gente se encerra por aqui. Queria agradecer muito a participação de vocês, queria agradecer a audiência dos nossos queridos estudantes aí, tá? Então, esse vídeo vai ser disponibilizado. Valeu! Tá? E aí a gente se vê na próxima semana com um novo assunto aí para a gente discutir. Beleza? Gente, muito obrigado. Agora eu abro o microfone das pessoas para elas darem o tchauzinho delas. Tchau. Valeu, galera. Toco e me voy. O argentino fala toco e me voy. Toco e me voy. Fiquem Valeu, meu povo. Fiquem em casa. Babu. Não, Babu não, cara. Na boa, né, Robinho? Tá bom. Tchau. Babu tem que ganhar isso aí. Babu vai ganhar o Big Brother. Tô preocupado com ele. Primeiro, o cara que vai... tinha que ser, né? A favor do Gabigol, que fez campanha. É foda, Robinho. Tu é foda. Não. Dá-lhe Messi. Não pode. Tem 2 pessoas que não gostam do Babu. Tem 2 pessoas que não gostam do Babu. O pessoal que tá lá dentro do Big Brother e os nazistas. Cuidado. E os matemáticos? Os matemáticos. Os biólogos também. 3. O Babu não acrescenta porra nenhuma. Eu quero deixar isso claro aqui.